Olá, o assunto desta videoaula é Introdução ao equilíbrio químico. Bom, existem reações químicas que são irreversíveis e existem reações químicas que são reversíveis. As reações químicas irreversíveis são aquelas em que os reagentes se transformam em produtos e o inverso não acontece. Vejamos alguns exemplos. Temos aqui o primeiro exemplo, onde o carbono no estado sólido, carvão, por exemplo, se encontra com o gás oxigênio e produz o produto CO2. Então, nós temos aqui uma seta que divide a equação química em duas partes. A parte anterior à seta, onde tem os reagentes, e a parte posterior à seta, onde temos os produtos. Observa-se que essa seta só tem uma direção, na direção dos reagentes indo para os produtos. Então, dos reagentes em direção aos produtos. Então, essa seta indica que os reagentes se transformam em produtos. E o contrário não acontece. O produto, aqui no caso, só forma um produto, ele não volta ao estado dos reagentes. Então, isso aqui é um tipo de reação irreversível. As substâncias que estão do lado dos reagentes se combinam, deixam de existir e se transformam em produto. E o caminho contrário não acontece. Mais exemplos. Temos aqui o ácido clorídrico, que é um ácido forte, reagindo com uma base também forte, que é o hidróxido de sódio. Então, eles se reagem formando o cloreto de sódio, que é um sal, e a água. Também é uma reação irreversível, só vai em um sentido, no sentido dos reagentes para os produtos. Então, temos aqui uma reação de combustão, aqui embaixo uma reação de neutralização. Outro exemplo é uma reação de dissociação de sais. Este sal, o carbonato de lítio, ele se dissocia no cátion lítio e no cátion carbonato. Também não acontece o contrário. Esse cátion não volta a se combinar com o ânion para formar a substância iônica com o cátion e o ânion ligados de novo. Em meio aquoso isso não volta a acontecer. Então o caminho contrário não acontece. É uma reação irreversível. O outro exemplo é o ácido clorídrico sozinho em água, ele se ioniza no cátion H+, e no ânion cloreto. E o caminho contrário também não acontece. Tá legal? Agora vamos ver os exemplos de reações reversíveis. Reações químicas reversíveis são aquelas em que os reagentes se transformam em produtos, normal, e os produtos também se transformam em reagentes. Vamos ver exemplos? Exemplos aqui nós temos o ácido carbônico, que é um ácido fraco. Ele, em contato com a água, ele protona a água, então ele doa um H+ para a água, e a água se transforma em H3 ou mais, e o ácido carbônico se transforma em HCO3-. Então, estes reagentes reagem e se transformam nestes produtos. Então, a seta divide os reagentes do lado de cá e os produtos do lado de lá. Mas percebam que essa seta tem dois caminhos, o caminho de ida e o caminho de volta. Então, estes produtos, eles também se combinam, né? Eles também reagem um com o outro e se transformam nesta substância. Então, os produtos também se transformam em reagentes, tá certo? Então, a reação vai nos dois caminhos. Então, toda vez que uma reação é reversível, a seta que aparece é essa aqui, ó. A seta indo e voltando. Tá legal? Então, esse é um exemplo de reação reversível. E quando isso acontece, existe a nomenclatura de reação direta, que é a reação que, da forma que foi escrita aqui, né? Ou seja, esses aqui como reagente e esses aqui como produto. Então, essa é a reação direta. Quando eu escrevo separadamente, só uma das reações, e eu vou chamar de reação direta, coloca a setinha só indo. E aí a reação inversa é o contrário, é quando eu pego essa aqui e esses aqui estão se combinando para formar esses outros dois. Então a reação inversa eu estou lendo para cá. Ó. Quando eu estou lendo da direita para a esquerda, né,
eu estou lendo no caminho voltando, é a reação inversa. Então, esses aqui seriam considerados os reagentes da reação inversa. E esses aqui são os produtos da reação inversa. Tá vendo? Então, isso aqui é a reação inversa. Então, esses aqui são os reagentes da reação inversa. Esses são os produtos da reação inversa. A reação direta, eu vou ler da esquerda para a direita. Então, a reação direta, esses aqui são os reagentes e esses aqui são os produtos da reação direta. Tá bom? Então, existe essa distinção entre quem é a reação direta e quem é a reação inversa quando eu tenho uma reação reversível. Tá bom? Os produtos da reação direta, os reagentes da reação direta são os produtos da reação inversa. E os produtos da reação direta são os reagentes da reação inversa. Tá bom? E o que acontece é que toda vez que eu tenho uma reação química reversível, ela caminha para que se chegue em um estado de equilíbrio. Tá bom? E aí nós vamos estudar características deste estado de equilíbrio nesta e nas próximas videoaulas dessa semana. Antes de estudarmos as características do estado de equilíbrio, tem uma primeira pergunta que nós vamos fazer. Quando o estado de equilíbrio químico é alcançado? A resposta para essa pergunta é: o estado de equilíbrio químico é alcançado quando as velocidades das reações químicas direta e inversa são iguais. Neste caso, o sistema está em equilíbrio. Tá bom? Vamos ver isso através de um gráfico. Então, este gráfico mostra o tempo da reação química reversível, o tempo, e a velocidade da reação direta e inversa. Vamos lá. No tempo zero, a reação direta tinha uma velocidade muito grande. Então, a reação direta ela começa numa velocidade alta, porque eu tenho os reagentes da reação direta e eles começam a se transformar em produtos. E a reação inversa ela não acontece, a velocidade dela é zero no começo. A reação inversa ainda não aconteceu, por quê? Porque os reagentes da reação direta são os produtos. Os reagentes da reação inversa são os produtos da reação direta. Então a reação direta tem que começar a acontecer para formar os produtos, e aí os produtos daqui começam a fazer o caminho de volta para poder devolver os reagentes. E aí a reação inversa começa a acontecer. Então, no começo, a reação direta está acontecendo muito, que é aquela reação que vai para a direita. Né? Então, ela acontece em grande velocidade. E aí, à medida que ela vai acontecendo, ela vai produzindo muitos produtos, né? E aí a reação inversa começa a ter reagentes para que ela possa acontecer. E aí, à medida que o tempo vai passando, a reação inversa vai só aumentando a sua velocidade e a reação direta vai só diminuindo a sua velocidade. Tá bom? Até que elas se igualem. Até que elas se igualem. E aí, quando elas se igualam, o equilíbrio é alcançado. Tá certo? No próximo slide, eu vou mostrar para vocês aqui uma figura que vai ajudar vocês a entender isso melhor. Tá bom? Então, vamos passar para o próximo slide para vocês entenderem isso um pouco melhor. O equilíbrio químico é dinâmico. Essa é uma característica importante do equilíbrio químico. O que significa isso? Significa que as reações direta e inversa não param de acontecer. Elas continuam acontecendo, porém com a mesma velocidade, que era o gráfico anterior mostrou. Elas continuam acontecendo, mas com velocidade igual. Então, a figura que eu queria mostrar para vocês é essa aqui. Ó. Aliás, antes da figura tem essa equação química, que eu vou mostrar a figura representando essa equação química. Tá? Olha só, esses aqui são os reagentes da reação direta. O nitrogênio e o hidrogênio, eles vão reagir e vão formar esses produtos. Esse produto aqui, que é a amônia. Então, o que acontece? Isso aqui ó, era o meu sistema no início. Então, eu tinha aqui alguns mols desse branquinho aqui, que é o hidrogênio, moléculas de hidrogênio. Eu tinha vamos pensar que cada molécula aqui seria um mol. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9 mols de moléculas de hidrogênio e 3 mols de molécula de nitrogênio. Isso é o que eu tinha no início. Então tem muito nitrogênio e muito hidrogênio para reagir. E aí eles vão encontrar um com o outro e vão reagir muito. Eles são os reagentes da reação direta. Então, naquele gráfico lá da página anterior, do slide anterior, né, aquele gráfico que estava assim, a reação direta ela começa acontecendo em grande quantidade. Por isso que a velocidade dela vinha lá em cima e depois ela começa a cair. Mas no começo ela estava lá em cima. Porque tem muito nitrogênio e muito hidrogênio para reagir. Por isso que ela começa lá em cima. A reação inversa é a amônia se transformando em nitrogênio e hidrogênio. Aqui não tem nenhuma amônia. Então, por isso que a reação inversa começa lá embaixo. A velocidade dela é zero. Porque ela precisa que tenha amônia para que ela aconteça. Então, no começo não tem nenhuma amônia. Então, ela vai começar com a velocidade zero. Aí, à medida que o tempo vai passando, os hidrogênios e nitrogênios vão se transformando em amônia. Em qual proporção? Uma molécula de nitrogênio sumiu, aqui ó, tinha 3, agora só tem 2. Então, uma sumiu. E 3 mols de moléculas de hidrogênio sumiu. Tinha 9, agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tinha 9, agora tem 6. Então, por quê? 1 reagiu com 3 desse. Então, sumiu 1 e sumiu 3 de hidrogênio. Tá certo? E apareceram quantas? 2 de amônia. Aqui, ó. 1, 2 de amônia. Tá certo? Então, agora não tem mais aquela quantidade tão grande de nitrogênio e hidrogênio para poder encontrar um com o outro e reagir produzindo amônia. Então, diminuiu a quantidade de nitrogênio e hidrogênio. Por isso que a velocidade da reação direta cai, porque a velocidade depende da quantidade dos reagentes aqui. Ó. Então, no começo tinha muito deles, à medida que eles vão se transformando em amônia, eles vão diminuindo a quantidade deles. E aí ela vai diminuindo a velocidade da reação direta. Por outro lado, a quantidade de amônia vai aumentando. Não tinha nada, agora já tem 2 amônias. E aí começou a velocidade da reação inversa com 0, aí ela vai subindo. Tá certo? E à medida que o tempo vai passando, isso vai só aumentando, vai só diminuindo a quantidade desses aqui, hidrogênio e nitrogênio, e aumentando a quantidade de amônia. Certo? Então vai aumentando a velocidade da inversa e diminuindo da direta. Só que isso não acontece indefinidamente, né? Não vai aumentando para sempre uma e diminuindo para sempre a outra. Vai aumentando uma e diminuindo a outra até que chegue um ponto que elas se igualam as velocidades. Né? E quando chega nesse ponto que elas se igualam, não quer dizer que parou de acontecer a reação. Isso que está falando que o equilíbrio químico é dinâmico. Quer dizer o quê? Que no mesmo instante que desaparece uma dessa e 3 dessa, vai desaparecer isso aqui, uma, e desaparecer 3. E vai aparecer 2 dessa aqui, na mesma hora que isso aconteceu, nesse mesmo instante, 2 que já existiam de amônia desaparecem e vão repor uma dessa e 3 dessa. Entendeu? Isso que significa equilíbrio dinâmico. Que está acontecendo ao mesmo tempo. Está aparecendo novas moléculas de amônia e as outras moléculas de amônia que já existiam desaparecem e repõem as de hidrogênio e nitrogênio. Só que no começo isso não acontecia na mesma velocidade. Quando chega no equilíbrio, isso vai acontecer na mesma velocidade. Tá certo? Isso que significa equilíbrio dinâmico. As reações continuam acontecendo, só que na mesma velocidade. E isso vai gerar uma outra característica do equilíbrio, que é a última que a gente vai ver nessa aula. Vamos para ela? A última característica é essa aqui. Ó. No equilíbrio, as concentrações de todas as substâncias permanecem inalteradas ou constantes. Então, vamos manter o mesmo exemplo, né? E vamos ver isso agora através de um gráfico. Olha só. No começo, o tempo de novo, e agora não é velocidade, agora é concentração das espécies em mol por litro. Então, no começo, eu tinha uma grande quantidade de nitrogênio e hidrogênio. Lembra da figura do slide anterior? Tinha muitas bolinhas brancas e pretas, né? De nitrogênio e hidrogênio. À medida que foi acontecendo a reação, eles diminuíram. Diminuíram não na mesma proporção, diminuía uma de nitrogênio e 3 de hidrogênio, né?
e aumentava a quantidade de bolinhas de amônia, certo? Chega em um certo ponto, que é quando a velocidade de desaparecimento do nitrogênio e hidrogênio fica igual à velocidade de aparecimento da amônia, as velocidades se igualam, o que acontece? A quantidade de mol das moléculas, né, a quantidade das bolinhas, não altera mais. Porque no mesmo momento que aparece duas amônias, em alguma parte ali do sistema, em outra parte do sistema desapareceu outras duas que já existiam. Então, a velocidade de aparecimento e desaparecimento se iguala. Quando as velocidades se igualam, as quantidades das bolinhas lá não alteram mais. Então, as concentrações ficam constantes a partir desse momento, que é o momento do equilíbrio. O equilíbrio foi alcançado. Então, as quantidades de todas as espécies permanecem constantes. Não quer dizer que parou de acontecer reação química, não. As reações químicas estão acontecendo, tanto a direta quanto a inversa, só que estão acontecendo na mesma velocidade. Isso faz com que as quantidades, né, as concentrações de todas as substâncias fiquem iguais. Tá certo? Esse gráfico pode aparecer assim ou pode aparecer assim, ó. Tá? Então, ou seja, o que pode acontecer? A quantidade de amônia pode passar a quantidade de um dos reagentes. Né? Aqui ela não conseguiu passar, então eu não produzi muita amônia. Eu produzi uma quantidade menor, então a quantidade de hidrogênio não caiu tanto. Mas pode acontecer que a quantidade de hidrogênio caia bastante e a quantidade de amônia aumente muito. Né? Isso vai depender de quê? Isso vai depender do quanto que a reação direta acontece. Se ela acontece em uma grande proporção ou uma pequena proporção. Né? É a extensão da reação direta e da reação inversa. Tá? E isso é o assunto da nossa próxima videoaula. Tá legal? Nós vamos ver sobre isso na próxima videoaula. Bom, terminamos essa videoaula por aqui e eu agradeço a todos pela atenção.